Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Mais uma semana, né, gente? Já se passou. Então estou aqui hoje para trazer aí algumas observações para vocês a respeito do nosso módulo de inflamação, que foi a nossa aula, né? O tema da nossa aula agora dessa última semana. E aí, quero saber o que vocês acharam? Difícil, complicado, muitos nomes, né? A partir de agora, nossas aulas elas começam a ser mais específicas, digamos assim, né? Vai ficando um pouquinho mais difícil, um nível 2 aí já. Mas assim, não se desesperem, tá? Não se preocupem. Muitas coisas é questão mesmo de se familiarizar com os nomes, com os termos. E uma coisa eu posso adiantar para vocês: na prática fica tudo mais fácil, tá? Decorar nomes ali, né? É complicado mesmo. Já passei, né? Já estive no lugar de vocês, digamos assim. É complicado, mas depois ali na prática, olhando os medicamentos, né? Atendendo, acompanhando o pessoal atendendo, fica tudo muito mais fácil, tudo muito mais simples, tá? Mas faz parte, né, do conteúdo, não deixa de ser uma forma aí de tentar memorizar um pouquinho mais, né, estudar um pouquinho mais. Então, vou trazer aqui algumas observações para vocês a respeito, né, do questionário aí sobre inflamação, que foi esse nosso último módulo, tá certo? Essa primeira que são complicações decorrentes da terapia prolongada, né, com os corticoides, exceto essa aqui, bastante gente errou, tá? E é realmente uma questão de se aprofundar um pouco mais na questão dos corticoides, tá? Os corticoides em si, daria pra gente ter mais do que uma aula só sobre corticoides, tem muita coisa, então não dá para abordar tudo, né? Então, muita coisa, se vocês ficarem na dúvida, realmente tentem estudar um pouquinho mais, né, aprofundar um pouquinho mais, porque tem muito conteúdo, né, mas essa primeira aqui, o exceto seria a hipoglicemia, tá, que na verdade ocorre ao contrário, né, pessoas que fazem uso prolongado aí de corticoide tendem a ter hiperglicemia, né, inclusive aí na nossa realidade, por conta de tratamentos para COVID, muitos pacientes acabaram desenvolvendo hiperglicemia por conta de uso prolongado de corticoide, tá? Então, na verdade, aqui a gente está pedindo o exceto, né? Seria então a questão da hipoglicemia mesmo. Hipertensão, osteoporose e o hirsutismo, que é a questão dos pelos, né? Principalmente nas mulheres, a questão do pelos indesejáveis no rosto, né? Principalmente no rosto, são complicações mesmo, tá? Decorrentes do uso prolongado. Então, a alternativa aí que era para ser assinalada é a questão da hipoglicemia, tá? Na segunda, bom, na segunda, em algumas outras, vai ser essa questão mesmo de se familiarizar com os nomes, né? Com os nomes comerciais ou os princípios ativos, mas não deixou de ser aqui um exercício para tentar ali incentivar um pouquinho mais vocês memorizarem. Eu tenho certeza que pelo menos os que a gente citou aqui, vai ser mais fácil vocês lembrarem, né? Então aí na segunda, pode ser classificado como um AINE, que é um anti-inflamatório não esteroidal, a seguinte substância. Bem, deflazacort, dexametasona e hidrocortisona são corticoides, né? Então a alternativa que deveria ser assinalada é o ácido mefenâmico, tá? Mas assim, não se preocupem, eu gosto sempre de reforçar isso, que é uma questão mesmo de prática, né? De ali no dia a dia, que acaba ficando muito mais fácil depois memorizar, digamos assim, esses nomes, né? A terceira era uma afirmação. O tratamento com anti-inflamatórios não esteroides pode induzir efeitos adversos sistêmicos, predominantemente gastrointestinais, né? A questão lá de fazer uso de diclofenaco, né? De alguns anti-inflamatórios e ter dor de estômago, né? Aquela questão, aquele desconforto gástrico. Tá certo ou tá errado? Tá certo, tá? É o efeito colateral ali mais comum. Fez uso de anti-inflamatórios mais do que 3 dias em média ali, ou pacientes que tenham uma sensibilidade maior vão apresentar, tá, esse incômodo aí gastrointestinal, né? Então é bem comum, a afirmativa aí estava correta, tá? A questão 4.
Os principais agentes anti-inflamatórios são representados pelos glicocorticoides, né, ou corticoides, e pelos agentes AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, né, seriam as duas classes. O ácido acetilsalicílico, o famoso AS, é um glicocorticoide. Está certo ou está errado? Errado, né? O AS aí, ele é um AINE, ele é um anti-inflamatório não esteroidal, ele não é glicocorticoide. É uma questão realmente de depois associar, né, de listar mesmo, anti-inflamatórios que são glicocorticoides mais comuns, determinados, AINES, determinados medicamentos, mas que na prática fica muito mais tranquilo, tá? Podem, não se preocupem tanto quanto a isso. Mais ou menos a mesma coisa, a quinta e última questão, né? Qual dessas substâncias não pode ser classificada como um anti-inflamatório não esteroidal, que não é um AINE, né? Tem lá as opções. Mas essa eu acho que estava um pouquinho mais fácil, digamos assim. Diclofenaco, o ácido acetilsalicílico, que a gente já respondeu na anterior, né? Então essa, para quem estava esperto, já saberia que não era essa. E a dipirona são AINES. Restou o quê? Trimetoprima, que é um antibiótico, na verdade. A gente vai comentar um pouquinho na próxima aula, aí, nas próximas aulas, a respeito dos antibióticos, né? Então seria ali a segunda alternativa, que na verdade não é nem um anti-inflamatório, não é glicocorticoide nem AINE, mas é sim um antibiótico, né? A trimetoprima. Bom, gente, realmente, como eu já comentei, eu acho que é sempre bom reforçar, os exercícios, eles estão aqui realmente para ajudarem vocês, né, como um aliado para vocês. Então tentem fazer, né, se esforcem. Se ficarem na dúvida, se, né, de repente ele tirou uma notinha um pouquinho baixa, refaça, né, estude mais um pouquinho, tente fazer novamente, porque é para o aprendizado, né, e para o crescimento de vocês. Eu acho que é sempre muito viável, né, a gente está aqui não para cobrar tanto vocês ali, né? Mas realmente usem os exercícios como uma coisa boa, tá? Realmente para exercitar, para reforçar um pouquinho a questão do aprendizado para vocês, tá? Mais uma vez aí, aproveitem as aulas dessa semana, né? Tem um feriado aí, então de repente quem não for trabalhar tem um tempinho a mais, de repente já consegue adiantar um pouquinho o conteúdo, né? Aproveitem cada módulo, cada aula, porque é tudo muito importante, né? E tenho certeza que no futuro aí, depois lá no estágio, depois trabalhando no balcão mesmo, vai ser assim de grande uso, né? Então aproveitem cada conteúdo, cada oportunidade que estão sendo apresentadas para você, tá certo? Excelente semana para todo mundo. Logo a gente se vê novamente. Tchau, tchau.